Pessoal, estamos oficialmente começando a nossa aula 3, aula 4, na verdade, do curso de extensão DeskMet, né? Python aplicado à matemática. E vamos dar uma pequena revisada do que a gente viu até agora, tá? Na primeira aula, a gente viu sobre tipos de dados e operações, tipos de dados e operações de entrada e saída, tá? A entrada, a gente usou a função input, a saída, a gente usou a função print. Os tipos de dados, a gente viu que a gente tinha os tipos que eram string, tinha os tipos inteiros, os floats, os booleanos, tá? E que a gente podia fazer operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, divisão pelo piso. A gente podia fazer operações de comparação lógica, se é is, se é not is, se é in, se é or, se é and, certo? A gente viu essas operações. A gente viu também atribuições, que a gente tinha uma coisa chamada variável, tá? E essa variável era um espaço na memória. É um espaço na memória, que a gente dá um nome. Até que todo mundo lembra disso, né? Sim. Sim? Beleza. Então, ó, a gente tem os tipos de dado, entrada, saída, a gente tem as variáveis, que a gente dá um nome, e essa variável tem um escopo, que ele pode ser global, local, etc. Certo? Isso foi basicamente o resumo da primeira aula. Na segunda aula, a gente definiu uma coisa chamada função, que era basicamente uma forma de repetir código, né? Você usar o código, reutilizar código, usar código. Aí a gente definiu que a função, ela tinha um nome, ela tinha parâmetro, a gente usava a palavra reservada def para definir ela, e ela poderia ter um retorno. Beleza. Então, ó, a gente tem a definição, def, o nome dela, os parâmetros e o retorno, que pode ser um retorno vazio, que a gente chama de void, quando não retorna nada, ou quando retorna alguma coisa. Tá? Essa aqui é uma função. Aí a gente viu também que funções, elas podem ser chamadas por ela mesma, e podem ter as chamadas funções recursivas. O exemplo que a gente viu foi o fatorial, que ele chamava ele mesmo, né? Então, além de funções, a gente viu as chamadas estruturas de controle condicional, que são estruturas que são utilizadas para a gente mudar por onde o nosso código está indo. Então, o que a gente viu foi o if, o else e o elif, tá? Foram as estruturas de controle que a gente viu. Então, esse foi o resumo dos últimos encontros. Basicamente foi isso, a gente trabalhou bastante sobre em cima disso. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai começar a tirar umas rodinhas que a gente colocou em vocês. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente primeiro aprende com rodinha, né? Que é mais fácil. Hoje a gente vai começar a tirar essas rodinhas de vocês. E a gente vai começar a estudar algumas coisas relacionadas a algoritmos e estruturas de dados. Lawane, pode falar. Então tá. Estruturas de dados. Vamos lá. Lá da primeira aula, o que é um algoritmo? Alguém poderia me dizer o que é um algoritmo? É uma sequência de instruções, né? Isso. É uma sequência de etapas, né, que vai levar a um fim. Então, existem diversos algoritmos. A gente viu, até então, algoritmos lineares. O que é um algoritmo linear? Eu faço A, faço B, faço C, faço D, faço E. Então, esse é um algoritmo linear, tá? Hoje, a gente vai começar a entender algoritmo cíclico. O que é isso? São algoritmos que a gente usa laços de repetição. São algoritmos que a gente usa laços de repetição. Então, a gente vem, fiz A, fiz B, fica fazendo C enquanto alguma coisa não terminou. Isso aqui a gente chama de um laço de repetição, tá? Isso a gente chama de um laço de repetição. E a gente vai ver estruturas de dados. Estruturas de dados, a gente viu na primeira aula também o que é um dado. Você lembra? Vamos lá. Um dado é uma informação antes de ser tratada. Ela é algo bruto. É um dado bruto. É um tipo de dado bruto, né? Um inteiro, um número, um string. Isso é um dado. Aí, o que tem a ver estruturas de dados? Bem, é o que eu vou explicar agora a vocês. Lembra que eu falei na primeira aula que uma string... tô com branco. Uma string, ela é um conjunto de caracteres. Tá? Ela é um conjunto de caracteres. Se eu tenho a palavra, por exemplo, casa, eu tenho o caractere C, eu tenho o caractere A, eu tenho o caractere S e eu tenho o caractere A de novo, junto, tá? Se eu pegar aqui no Python e fazer assim, ó, se eu fazer assim, ó, eu tenho A, eu vou fazer assim, ó, C recebe C, tenho A que recebe A, eu tenho S que recebe S. E eu fazia assim, ó, print C mais A mais S mais A,
O que vai sair no final desse print? Vai escrever a palavra, né? Ele vai entender como se você estivesse juntando as letras. Vai escrever Isso. casa. Vai escrever casa, tá? Tá conectando aqui. Então, quando eu imprimir isso aqui, eu tenho a palavra casa. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou guardar isso aqui, ó. Casa vai receber isso aqui. Se eu fazer, ó, print casa, não mudou muita coisa, né? Não é? Mas que tipo de dado é esse casa agora? É um string, tá? E se eu quisesse fazer o contrário agora? Se eu quisesse separar, escolher só a segunda letra. Aqui, ó. Só pegar só essa variável que está compondo a segunda letra. Como é que eu posso fazer isso? Perceba que a palavra casa é como se eu tivesse uma caixinha aqui assim, ó. E nessa caixinha, eu separasse ela em espaço e dentro dela eu colocasse cada letra. C, A, S, A. Tá? É como se eu estivesse fazendo isso. E é o que de fato eu estou fazendo. Essa operação aqui, isso aqui, a gente chama de um array. O que é um array? É um conjunto de variáveis que tem alguma relação. E todo array, ele tem o que a gente chama de índice, tá? A gente começa a contar que casinha é essa? Essa é a casinha 0, essa é a casinha 1, essa é a casinha 2, essa é a casinha 3. Sempre começa do zero, José? Sempre começa do zero, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Tá claro para todo mundo? Beleza. Então, a gente tem um array, que é um conjunto de variáveis, que a gente separa, contando por caixinhas, o número dela, tá? A gente pode fazer array de quê, José? A gente pode fazer array de tudo. No Python, esses arrays são implementados de duas formas, com as listas e com as tuplas, tá? Então, se eu venho aqui, ó, tá? E printo, assim, ó, casa 1. Vamos ver o que acontece. Ele me deu A, tá vendo? Que é 0, 0, 1. Se eu coloco casa 0, ele me dá o C, tá? Eu estou pegando só uma posição dessa caixinha, beleza? Então, a anotação para a gente conseguir pegar apenas uma parte dessa caixinha é você dizer, beleza, eu tenho um array que se chama casa. Eu quero pegar o índice 0 dela. Então, eu coloco entre colchetes e coloco 0, tá? Essa é a forma da gente acessar um array, tá? No Python. E em outras linguagens também. No Python, a gente tem uma forma de acessar as variáveis de trás para frente. Se eu quiser pegar a última, a gente conta que a última é menos 1, tá? Sempre que a gente quer acessar o último, é o menos 1. Então, eu peguei o menos 1 aqui. Ah, José, mas eu preciso fazer assim para acessar num string? Não. Se eu definir casa sendo a casa dessa forma, continua funcionando, porque toda string é um conjunto de caracteres. Então, toda string é uma array de caracteres, tá? Ah, mas eu quero fazer array de outras coisas. Eu posso? Pode. É o que a gente vai ver hoje. Então, as listas no Python é como eu mostrei para vocês. Vai ter um conjunto de caixinhas, tá? A gente consegue manipular dados de uma forma mais eficiente. Essas caixinhas vão ter um índice nela. Ou elas vão de 0 a 1. Se você quiser de trás para frente, vai de menos 1 até onde tiver. Certo? Então, a gente pode fazer essa interação. Quando eu falo iteração, é você passar por todas as caixinhas, de 0 a 1, ou de menos 1 até onde for, tá? Então, a lista é uma abstração, tá? O que é isso? É uma forma da gente tentar separar as coisas a um nível mais simples, que a gente sabe resolver. Lembra quando a gente estava fazendo recursividade, que a gente separou até uma forma que a gente conseguia resolver? É o que a gente faz com as listas, tá? Essas listas têm algumas propriedades. Elas podem ser mutáveis ou não. O que é uma lista mutável? Digamos que eu tenho a palavra casa, certo? Eu vou dizer assim, ó, casa 0, que é uma variável, recebe B. Print casa. O que será que vai acontecer? Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque a string, ela não é mutável. Eu não consigo mudar ela. Tá? Eu não consigo alterar uma propriedade dentro da caixinha. Uma vez que eu definir essa caixinha casa com esses valores, eu não posso mudar o valor dentro dessa caixinha. Então, isso é uma lista imutável. Quando um array é imutável, a gente não consegue mudar. Se fosse imutável, ele deixaria realizar essa operação, tá? E mudaria só o B, tá certo? Professor, eu não entendi muito bem. Tá. A palavra casa, que é um string, certo? Eu estou dizendo, ó, pega a primeira letra dela, que é o C. Eu estou dizendo, ó, que ele vai receber B, tá? Estou tentando forçar que a primeira letra seja B. E mandei imprimir. Ele não me deixa fazer isso, porque no Python,
string, as strings elas são imutáveis. Uma vez que você definiu uma string, você não muda ela. Você não tem como mudar. Para você poder mudar, você teria que fazer, ó, casa, recebe, base, por exemplo. Aí ela muda, tá? Então, porque o que eu estou fazendo aqui? Estou definindo uma nova string. Eu apaguei essa casa, deixa de existir e passa a existir base. Mas eu não consigo fazer assim, ó, casa, a primeira letra, receber o B. Eu não consigo fazer isso. Ele me dá um erro, tá? Porque é imutável, beleza? Ok. Entendeu? Listas elas podem ser ordenadas. O que é isso? Se você pega essa palavra casa, você pode ordenar ela por ordem alfabética, ou você pode ordenar por ordem numérica, tá? Então, uma lista, você pode ter ela ordenada. É uma propriedade de uma lista. As listas, elas podem ser não só de strings, tá? Elas podem ter vários tipos. E como é que a gente define uma lista? A gente faz assim, ó. Quando eu quero criar uma lista, eu posso criar ela de duas formas. Ou ela vazia, ou ela com dados. Vamos criar uma lista com dados. Eu vou criar a lista pares. Aí você abre colchetes e coloca, ó, par 2, 4, 6, 8, 10. Estou separando com vírgula, tá? Então, quando eu separo com vírgula, eu estou separando um elemento do outro, beleza? Então, se eu fazer assim, ó, print pares, aí vai me printar a lista. Se eu quiser só o último elemento, aí me dá 10, tá? Voltando naquela mutabilidade das listas, se eu colocar assim, ó, pares 1 recebe 2, e eu mostrar pares, ó, ele me deixou mudar. A string ele não deixou, mas a lista ele deixou mudar. Então, a lista de inteiros, do jeito que eu fiz aqui, ela é mutável, tá? Se eu colocasse uma letra aqui, por exemplo, A, imprimir, ele me deixa ter vários tipos de dados dentro de uma lista, de tipos diferentes. Alguma dúvida? Silêncio no terminal, então nada de dúvida. Bem, então a gente tem as listas que são dos tipos mistos, ou seja, como eu mostrei, vários tipos de dados, e elas podem ser dinâmicas, crescer ou diminuir, tá? Então eu posso adicionar valores no final dessa lista, tá? Se eu quiser, eu tenho como adicionar mais valores, mais espaços. Isso aqui é como eu criei uma lista já iniciada com dados. Se eu crio uma lista ímpar, e eu crio ela assim, ó, se eu imprimir ela, não vai imprimir nada, porque eu iniciei ela com dado vazio. Então tem que ter alguma forma de eu conseguir inserir dados nela, tá? Se eu tentar acessar qualquer índice dela, sei lá, ímpares 0, ele vai me dar um erro, porque não tem nada aqui dentro, tá? Então eu não consigo acessar um espaço para adicionar um valor lá dentro. Para fazer isso, tá? No Python, existe uma função, algumas funções, mas a mais comum é o ponto append, tá? Vou colocar assim. Esse append, no final, ponto append, eu estou dizendo, ó, na lista ímpares, adiciona 1. Então, ó, 1. Agora eu consigo pegar o índice 0. 1, tá? Se eu mandar adicionar agora append 2, ou 3 no caso, né? Ímpares, ponto append 3. Ele adicionou no final da lista, tá? Então, quando eu uso o append em uma lista, eu adiciono sempre no final, certo? Professor, eu não posso colocar, por exemplo, em um único append, colocar a sequência de números, tipo 1,3, e ele adicionar, não tem que ser um por um? Vamos ver? Não. Por quê? Porque o append é uma função que recebe apenas um parâmetro. Ó, se eu quisesse fazer assim, não deixa. Mas o que é que eu posso fazer? Veja só, eu não posso adicionar dessa forma. Mas se eu fizer isso aqui, ó, ele me deixa adicionar. Porque eu estou adicionando uma lista dentro de outra lista. Mas a lista em si só, como só, é um parâmetro só. Mas aí ele não vai vir como uma sequência de números, né? Fica um número e uma lista, porque você inseriu uma lista. Isso, tá? Mas ele, dessa forma aqui, existe formas de conseguir adicionar toda a lista? Existe. Esse é um algoritmo, tá? E aqui eu vou até mostrar. Então, você, tá, quero criar uma função que passe vários valores e adicione esses valores um por um na lista. Aí você cria uma função para isso. Tem como fazer, tá? Então, quando a gente... eu já falei um pouco para vocês, só revisando, né? Para quem está meio perdido. A gente tem as listas, que é uma estrutura de dados que a gente permite armazenar várias variáveis. Essas listas, elas podem funcionar como uma abstração para a gente, tá? Ou seja, para facilitar os nossos cálculos. E elas têm propriedades. As listas, elas são mutáveis, tá? Diferente do string, que ela é imutável. Elas podem ser ordenadas, tá? O que isso quer dizer? A gente pode ordenar 1, 2, 3, 4, de cima para baixo para cima. Elas podem ter tipos mistos, ou seja, os dados podem ser diferentes. E elas são dinâmicas, que a gente pode adicionar, remover ao longo do tempo, tá?
É assim que a gente constrói uma lista, tá? É a sintaxe básica. E quando a gente coloca colchetes e o número, a gente acessa o índice dela, tá? Bem, existe outra forma da gente acessar valores de uma lista, que é esse chamado slicing. O que isso quer dizer? Eu criei essa lista pares aqui, tá? Mas se eu quisesse só acessar um conjunto dos valores, não quero acessar só um, eu quero acessar do elemento 1 até o final. Aí eu coloco assim, ó. Esses 2 pontos, eu estou dizendo, ó, começando no primeiro elemento, até o final, me retorna os valores. Se eu colocar só os 2 pontos, começando no começo, terminando no final, me retorna a lista. Aí me dá a lista toda. Se eu disser assim, ó, começa no começo e me para no terceiro índice, ele faz isso. É como se eu estivesse fatiando. Eu posso fazer isso com a lista, com string também? Posso. Se eu colocar assim, ó, casa, recebe, casa, print, casa, assim. Eita, tá vendo? Eu posso colocar tanto zero, eu posso colocar de 1 a 3. Vou pegar uma parte da string. Isso a gente chama de slicing, tá? Entenderam como foi que eu fiz essa consulta? Tá muito rápido, tá de boa, já não vai entender? Tá tranquilo. Vou levantar a mão? Ô, professor, para dizer que aquela variável é string, só precisa ser desse colchete? Colchete? Isso. O que define que é uma string é as aspas simples ou as aspas duplas. Tanto faz. Ah, ok. Certo? Uhum. Não, string não, desculpa. No caso, a variável array. Ou a lista, para dizer que é uma lista, Lista. você só precisa dizer que está entre esses colchetes, certo? Aí você já está definindo e definir cada elemento dela com uma vírgula. Ok. André Victor? Oi, bom dia. Você estava falando ali de colocar uma lista dentro de outra lista. Só que quando você Sim. faz isso, você está literalmente colocando a lista. Teria como colocar os elementos da lista dentro da outra lista, sem usar algum comando de interação, como for. Tem, mas não é isso que eu estava fazendo, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha essa lista aqui, ó. Não sei se essa é a sua pergunta, mas eu vou colocar aqui, ó, números, tá? E eu vou ter dentro de números uma lista, tá? E vai ser duas listas, os ímpares e os pares, tá? Aí 1, 3, 5, 2, 4, 6, tá? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso printar, ó. Print, eu quero dos números, o array 0, a posição 1. Aí me dá o 3. Array 0, posição 1. Certo, Tá? mas a dúvida não é essa, não. A dúvida tá Aí, fazendo se eu quiser adicionar. nesse output, José, tem em cima 1, Isso. lista 3579. A Se eu pergunta é quiser qual. adicionar dentro dos ímpares um novo valor, eu selecionei a lista de ímpares, ponto, append o valor. O próximo é 7, né? Print números. Tcharam. Aí veio com 7 agora. Entendeu? Eu entendi, mas a dúvida não é essa, não. A dúvida é a seguinte, Diz de tem um novo. output anterior que tem 1, mas tem uma lista. Ou seja, tem uma lista dentro de uma lista. Aí a pergunta Sim. seria, é como adicionar cada númerozinho desse que tá dentro da segunda lista, sem usar um comando for? Tu tá dizendo que tem essa lista e tem, sei lá, tem 1, isso aqui. Aí tu quer colocar esses valores que estão fora para dentro dessa lista. Exatamente, sem ser uma outra lista, entendeu? Ah, rapaz, eu não tô entendendo muito para que tu queria fazer isso. Mas eu acho que tem que usar o for, viu? Aqui nesse tipo de listas mais simples. Mas só uma coisa, aproveitando que tu falou isso. No Python a gente pode fazer isso, mas eu digo a vocês, não façam, tá? Não misturem dados, tipos de dados, que começa a complicar o programa e pode fazer ele dar erro, tá? Então, criem listas de tipos de dados específicos, tá? E não misturem inteiros com listas. O que quer criar uma lista de listas é uma lista de listas. Uma lista de inteiros é uma lista de inteiros, tá? Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente pode trabalhar nessa lista. Já falei para vocês que a função append ela adiciona dessa forma, tá? Se eu quiser adicionar múltiplos elementos, eu posso usar a função extend, tá? Que ela vai adicionar vários valores. Então vamos ver. Vários pontos extends, pronto. Aí eu dei o array, isso aqui já é um algoritmo interno, ele adiciona, tá? Então a gente pode adicionar com o append é para um valor só, e com o extend, que é para uma lista de números, tá? Você poderia criar esse algoritmo, que é um algoritmo muito simples,
mas já existe essa função pronta, extend. Você coloca um valor e ele dá os valores, tá? Então, quando vocês criarem, vocês já criem pensando no que vocês vão fazer. Não misturem os dados, tentem facilitar a vida de vocês, que ajuda. Senão os algoritmos com listas tendem a ficar complicadas de entender, tá? Tá. Aqui, basicamente, o que a gente está falando? A gente tem uma lista e uma lista B. Se eu adiciono na lista A 47, tá? Vou até pegar esse aqui. Ó, B. Eu adicionei na A o 47, certo? Mas foi para B. Porque eu estou dizendo que a lista A é igual à lista B, tá? Que ela recebe. Eu estou falando que é o mesmo objeto. Só que vocês vão entender mais na frente, mas é igual à mesma coisa, tá? Eles vão virar a mesma coisa. Por isso que você só adicionou em um e adicionou nas duas. Tá dando nomes diferentes para o mesmo espaço na memória. Isso. É o mesmo espaço na memória, mas está dando nomes diferentes. Então, cuidado, tá? Isso é uma coisa que acontece relativamente muitas vezes acontece, tá? Da mesma forma, se você adicionar na B, que vão ser a mesma, tá? A gente pode copiar uma lista para outra. Como é que a gente faz isso? Aí você cria uma nova, tá? E copia todos os índices. A forma que a gente copia uma lista para outra, tá? Até agora a gente só está adicionando. Como é que a gente remove? Tá? Existem duas formas de remover. A gente pode colocar o remove pares, pronto, remove 4. Eu digo valor, tá? Quando eu digo valor, ele remove o valor. Então, ó, apagou com 4. Eu poderia fazer assim, ó, pares.pop. Quando eu falo pop, ele retira do final da lista. Append adiciona no final, pop retira do final, tá? Ô, professor, no caso ali, quando você colocou uma lista de ímpares e uma lista de pares. Se eu quiser adicionar uma sequência de números só dentro de uma lista, como que eu faço isso? Você trata, ó, eu peguei o elemento. Da mesma forma que eu fiz o append, eu posso fazer o extend, que continua sendo uma lista. Aí eu posso colocar aqui os valores, tá? Aí ele vai para dentro de um só, Obrigada. tá? Então você pegou lá dentro. Isso aqui, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma matriz, né? Que é um elemento bidimensional, tá? Então a gente mexe com isso. Fixando Agora, bem. nesse caso, você colocou só para printar, né? Ele não vai ficar arquivado se eu chamar o números embaixo. Ele não. Aqui, ó, se eu chamar, ó, você tá vendo aqui que eu estendi dentro do print e chamei Sim, dentro do print, sim, mas isso vai ficar com que ele fique fica guardado armazenado nos agora? números, fica armazenado. Por quê? Ó, veja que aqui é outra variável. Eu estou acessando o valor da memória. Lembre que variáveis é uma caixinha da memória. Uma vez que eu mexo na memória, fica guardado na memória, tá? Onde você mexer vai ficar guardado. Não tem como retirar algo de uma posição específica. Vê só, no Python, a gente trabalha geralmente com remove e com pop, tá? Mas, se eu não me engano, existe dentro dos métodos o index, que apaga, tá? Por exemplo, se eu quiser inserir na posição X, na posição Y, eu coloco insert o valor, a posição e o valor, tá? Então, existem várias formas de você trabalhar com listas, tá? Se você quiser remover de uma posição, você coloca o pop e o índice que você quer remover. Você passa sem parâmetro, você remove do final, é o padrão. Mas se você quiser remover de uma posição específica, você coloca com índice, tá? Existe um site, caso vocês tenham curiosidade, que é esse aqui, ó, WC3 School. Nesse site, se você vir aqui, ó, tem Python. Aqui tem vários tutoriais sobre Python, tá? Tem muita coisa que você pode testar aqui mesmo. Se você colocar assim, por exemplo, lista, aí vai ter aqui, ó, toda a documentação, como faz as coisas. Se você tiver dúvida em alguma função, ele vai mostrar tudinho aqui, ó, caso você tenha dúvida, tá? Então, ó, só para exemplificar, eu quero pop no 0. Aí ele removeu o A, tá vendo? Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo até aqui, né? Então, caso vocês queiram fazer alguma coisa específica, vocês vão dar uma olhada aqui. Eu sei que na última aula eu esqueci de colocar, mas essa antes de terminar eu vou colocar esse negócio. Eu vou colocar outra também. Como eu falei, né? Um string é uma lista, tá? Que a gente pode acessar os elementos, a gente pode fazer tudo que a gente faz com uma lista normal, tá? Algumas coisas úteis para a gente trabalhar com lista. Primeiro,
Se eu quiser determinar o tamanho dessa lista, existe uma função que é len, número, tá? O len, ele retorna o tamanho, tá? O len, ele me retorna o tamanho, len número. Então, tenho 2 arrays, tenho 2. Se eu colocar len números 0, ele me retorna 6. Porque eu tinha esses 3, estendi mais 3, 6, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, se eu quiser, tá? Saber se tem um número dentro de uma lista, tá? Eu quero saber se tem 8 numa lista. Eu posso fazer o seguinte, vou printar aqui, tá? Eu quero saber se tem 8 dentro de números 0. Ó, isso é verdadeiro. Então, se dentro de número 0 tem 8. Se eu quero saber se não tem, not in. Lembra daqueles operadores? Falso. Posso fazer isso com um string? Posso, tá? Revisando. Eu posso fazer o string, eu posso fazer um append, tá? Eu posso fazer o pop num determinada posição ou no final, tá? Eu posso ver o tamanho dela com len e posso verificar se está dentro ou não. O not in e com in. Tá? Tranquilo, né? Vejam só. Algumas comparações. Comparar nome 1 e nome 2. Eu tenho o João. Oi, Camila. Se eu quiser saber a posição de algum elemento dentro da lista, tem? Boa. Veja só. Ele só guarda o valor dele. A posição do valor, você tem que caçar. Como assim caçar? Você tem que criar um algoritmo para você achar esse elemento, essa posição. Esse é um dos problemas da computação, tá? Esse é um dos problemas da computação, que eu vou mostrar para vocês. Tem 2 grandes problemas, que é a de ordenação, o problema de ordenação e o problema de busca, tá? Achar uma coisa dentro de outra. São 2 problemas que muitas pessoas batem cabeça com muito tempo. Existe outro tipo de dado que, não sei se vai dar tempo de a gente ver no nosso curso, que chama hash table. Aí com a hash table você consegue associar um índice a um valor. Caso você queira fazer isso, existe uma coisa chamada enumerate, que a gente vai ver mais na frente, que você consegue associar um número a um valor, meio que dá nisso, mas tipo, não é uma propriedade das listas, você saber o índice dela, a posição. É uma propriedade que você pode descobrir com outros algoritmos. Tá, eu tenho 2 nomes iguais, né? Se eles são iguais, são. Se eles são diferentes, não são. Um é maior que o outro? Não. Um outro menor? Não. Maior ou igual? Sim, porque é igual. Menor é igual? Sim. Então, funciona dessa forma, uma comparação interativa, tá? Beleza. Uma coisa interessante que você pode fazer com os strings é que se você tiver um string nesse formato, tá? E quiser fatiar a string por algum valor, você pode dizer, ó, split por isso aqui, aí ele vai me dar uma lista, tá? Isso é muito importante para... Eu não sei se vocês já trabalharam com arquivo CSV. No fundo dos panos, o arquivo CSV, você tem uma lista enorme que você faz split, o ponto e vírgula, ou vírgula, basicamente é isso, tá? Dúvida? Querem algum exemplo disso aqui ou tá claro isso aqui que é feito? Tá tranquilo, né? Pronto. Aí, ó, lembra que eu falei que a gente não pode alterar uma lista, não pode, um string, né? A não ser que você use um método específico dela. Então, ó, vou criar aqui outra string, tem aqui a string casa. Se eu falar assim, ó, casa.replace o A por B, aí, ó, ele troca tudo que for A por B. Mas isso aqui é um método que eu estou usando dentro do que foi implementado. Isso é um algoritmo que foi feito. Na verdade, ele me retorna outra lista, tá? Isso é importante, em alguns casos, vocês saberem fazer. Aí ele substituiu o A por B, foi? A função Foi. é essa? Replace, tá? Tranquilo até aqui, né? Sempre um par de elementos? Sim. Se vocês tiverem dúvida sobre uma função, o que ela passa de argumento, vocês vêm aqui no WC3School e procura a função. Ou vocês vêm assim, ó, lista Python documentation. Eu escrevi errado, mas tudo bem. Aqui, ó, que é a documentação do Python. Na documentação ele vai ter aqui, ó, pop, remove, index, o que vocês quiserem saber vai ter, tá? Bota tudo aqui para vocês verem. E se eu quiser deletar tudo de uma vez, eu venho aqui, ó, e digo del em números. Pronto, deletei. Tá? Beleza. A gente viu listas são mutáveis. Mas vocês lembram que a gente fez um negócio que era tipo isso aqui, ó. Vou criar uma função def soma, vou colocar assim, acrescenta x e y.
Aí eu vou fazer assim, ó. X recebe x mais 1, y recebe y mais 1. Return x, y. X, y recebe, acrescenta um 2. Eu acho que vocês não chegaram a ver essa forma de trabalhar, colocando duas variáveis, para receber duas variáveis. No fim dos pontos, o que está fazendo? Eu vou colocar assim, ó, eu vou chamar um resultado. Eu vou printar um resultado, tá? Ele me printou um valor com vírgula, tipo, um valor, vírgula, outro. Isso aqui tem muito a cara disso aqui, não tem? Por que é? Só que isso aqui é o que a gente chama de tupla, tá? Uma tupla, ela é uma lista imutável. A gente não mexe nela. Então, se eu quiser o resultado 0, ele me dá. Mas eu não posso fazer, ó, resultado 0, receber 2. Ele não me deixa porque é uma tupla. Então, a tupla é um objeto imutável, tá? Ele não muda. Então, se você quiser receber os valores e atribuir logo a duas variáveis, em tuplas a gente pode fazer isso. Dizer, ó, x, y, aí vai receber lá o valor e eu imprimo x, y. Eu posso fazer isso aqui, ó, código. Posso colocar uma tupla, número. Recebe 1, 3. E no final colocar, ó, x, y, recebe números, tá? Isso é muito útil. Entenderam a diferença principal entre uma lista e uma tupla? Uma lista ela é mutável, uma tupla não é. Uma tupla a gente define com parênteses, uma lista a gente define com os colchetes, tá? As tuplas, elas podem ser empacotadas, você pode pegar uma tupla, empacotar ela, e você pode desempacotar. Você pode concatenar, você pode repetir, tá? Uma tupla funciona mais como uma string, tá? E você pode transformar de uma tupla para lista, de uma lista para tupla. Como é que a gente faz isso? A gente pega a lista e a gente manda ela virar uma tupla. A gente pega uma tupla e pede para virar uma lista. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho esses números, tá? Eu não tenho uma função que faz o inverso, mas eu posso fazer. A recebe 1, 2, 3, 4. Eu quero que B seja uma tupla, escreve, de A. Print A, B, tá? A é uma lista, B é uma tupla. Para fazer o contrário é mais chatinho. Você tem que passar em cada elemento e voltar. Ir enxergando cada elemento e mandar para dentro do array de volta. Ou você pode fazer assim. Você já sabe, C recebe list B. Vou ter que print C, né? Mas é mais chatinho, dá menos problemas você passar de um array para uma tupla do que de uma tupla para um array. Geralmente dá menos problemas, tá? Tranquilo até aqui, minha gente? Todo mundo entendeu? Eu acho que tem uma pergunta no chat, professor, uma dúvida. Alguém colocou. E como fazer para fazer uma função retornar uma lista de 2 elementos em vez de uma tupla? É só você fazer assim, ó. Vou voltar até mesmo cá. Eu vou colocar a função resultado recebe x, y. Aí ele devolve o resultado. Mesma coisa, ó. Com a tupla, com a lista você consegue fazer também, tá? Só que a tupla é imutável. A diferença é essa, você não consegue modificar. Então, resultado, tá? Virou uma lista, virou um array. Pessoal, um minutinho aqui, eu vou pegar água, minha garganta tá seca e já volto, tá? Voltei. Bem, até então a gente viu que a gente tem as listas, que são os mutáveis, e tem as tuplas que são imutáveis. Caso você tenha dúvida de como fazer uma operação, o que pode fazer ou não, vocês vão lá, ou no WC3 School, ou na documentação do Python, tá? Existem muitas operações com listas e com tuplas que vocês podem encontrar por lá. São muitas, não daria tempo da gente mostrar uma por uma aqui. Mas as mais importantes são a append, adiciona no final, o insert, você passa o índice, o valor, adiciona no índice. A gente tem o pop, quando não passa nada, remove no final. O pop com o índice, remove no índice. E a gente tem o del, que deleta tudo. Tá? Bem, as listas, elas nos deixam trabalhar mais livres, porque a gente tem uma abstração maior no tipo de dado. E para a gente conseguir trabalhar bem com ela, a gente tem que saber como a gente pode entrar em cada índice dela. Para isso, a gente começa a ver a necessidade de algoritmos não lineares. O que são algoritmos não lineares? Quando a gente fez a função fatorial, tá? A gente usou a recursividade. A gente meio que hackeou a linguagem para dizer, não, eu tenho uma pilha da memória que eu vou adicionando valores de execução e vou desempilhando ela.
e vou executando esses valores. Eu meio que estou criando uma falsa impressão de não linearidade, que eu estou fazendo uma coisa, esperando outra acontecer para fazer outra. Mas isso aqui continua sendo linear, tá? Isso é mais custoso. Mas existem formas de a gente criar um programa, tá? Dizer, ó, o programa começa aqui, faz isso. Se isso aqui for verdadeiro, faz isso de novo. Enquanto não for verdadeiro, volta para cá. Esse voltar, isso aqui a gente chama de não linearidade, não linear, tá? Quando a gente manda ele voltar para algum canto. Essas estruturas cíclicas são chamadas estruturas de repetição, tá? Imagine o seguinte, todo mundo aqui, eu acho que espero que saiba a definição de somatório, tá? Somatório na matemática a gente começa, por exemplo, com um valor de 0, ele vai até um valor, vou colocar aqui, 3, por exemplo, da função f de x, onde f de x é igual a x. Então, na matemática, esse somatório seria respondido com 0 mais 1 mais 2 mais 3. Seria 3, 6, tá? Alguém me daria uma sugestão de como é que eu poderia implementar o somatório em um algoritmo de Python? Alguém saberia me dizer como poderia fazer isso? Sugestões? Eu não lembro se é em Python, mas é só uma memória assim. É botar uma função que vai contar até um determinado valor, e enquanto essa função não é atendida, aí vai estar lá. A variável recebe a própria variável mais um número. Isso é um contador, tá? Isso, contador. É um contador. Você pode fazer por recursividade, mas a forma mais... A professora Daphne, vou falar. A gente tá escutando não, professora. Liga o microfone. Qualquer coisa eu vou falar. Vou continuar aqui, tá? Mas qualquer coisa eu vou dizer. O que acontece? Para a gente fazer esse tipo de função, a gente precisa ter uma forma de começar a repetir coisas. Eu estou repetindo, eu estou pegando um valor, estou atribuindo um valor a x e estou somando. Estou atribuindo um valor a x e estou somando. Isso é uma repetição. No Python, a gente tem duas formas de repetir, tá? Um que a gente chama os loops de para. Ó, o para é assim, ó, para cada número, cada x, faça x mais 1, por exemplo. Para cada x, faça x mais 1. Tá? Esses são os loops que a gente chama loops para. Tem os loops enquanto. Os loops enquanto dizem assim, ó, enquanto x não é 2, faça x mais 1. Para, enquanto. Os loops para, a gente faz, ó, para cada x, faça x mais 1, tá? Enquanto x não é 2, faça x mais 1. Para, em inglês, é for. Enquanto, em inglês, é while. While e for, tá? For é para. For x, faça x mais 1. While x menor que 2, faça x mais 1. Tá? Eu estou literalmente traduzindo. Então, os loops for, para cada elemento. Os loops while é enquanto a condição não for satisfeita. Para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar agora como é que funciona cada um desses loops. Vamos lá. O for. Imagine que a gente tem um problema, tá? Aquele problema de soma, tá? For para cada x. Então, for x in. Para cada x dentro de... Vou colocar assim, eu vou definir uma lista aqui primeiro. Colocar uma lista normal. Uma lista valores 1, 2, até 10. Para cada x em lista, 2 pontos. Ó, para cada x dentro da lista, print x. Tcharam! O que foi que eu estou fazendo assim? Para cada x dentro da lista, print x. Estou dizendo que vá dentro do tamanho da lista, para cada elemento dela, print x. Tá? Existe uma função no Python que ela me permite contar, tá? Dar valores de conta. Essa função é range, é um intervalo. Range é um intervalo. Então eu posso fazer assim, ó, para x in range, tá? Range é no intervalo de 1, por exemplo, a 10, print x. Ó, primeiro ele printou. Professor, Oi. por que ele entende que o x é cada número da lista? Isso aqui, na verdade, em outras linguagens de programação, isso aqui não fiquei com medo disso que eu vou mostrar agora. Mas em outras linguagens de programação, o for é escrito assim, ó. For int x menor que um valor n, x mais, por exemplo. O que ele faz? Ele cria uma variável x, e atribui valores a ela. O x vai estar dentro de onde? Dentro do escopo do for. O x só existe aqui dentro, não existe fora.
Ele cria uma variável para ele usar. Então, para cada x, o Python, ele pega o valor que eu estou dizendo lá dentro da lista e joga para dentro dele. Se você lembrar, a palavrinha mágica para entender o for é para. Para cada x. Entendeu? Mais ou Ele menos. ele Pode cria a ser variável qualquer x. letra, né? Pode ser qualquer letra. Posso colocar aí, ó. Para cada i em lista, seguinte valor. Ele cria uma variável que ele vai guardando os valores que ele está criando aqui. Na verdade, eu tô dizendo que cada elemento da lista equivale ao i. Ao i. Para cada Então, ele elemento vai da imprimir lista, todos os elementos. isso. Para cada elemento dentro da lista, vale i. Então, ele vai passar por cada elemento da lista e vai imprimindo. Eu posso fazer a função que a gente chama de range, que é dizer quais valores a gente quer. Ele fez basicamente a mesma coisa, só que, ó, veja, ele foi de 1 a 10. Ele imprimiu quantos elementos? Imprimiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imprimiu 9 elementos. Se eu colocar, ó, assim, ó, sem o 1, ele começa a contar do zero. Na programação, tudo conta do zero. Isso é o mesmo método de programador. Beleza? Eu imprimi aqui. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso criar uma lista de 1 a 10, de novo. E posso fazer assim, ó. For i in range, print lista 1. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando, ó, o tamanho da lista e imprimindo cada elemento dela. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que agora eu estou acessando pelo índice, tá? Em vez de fazer só essa soma, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter um resultado. Vamos lá. Eu vou começar com o resultado aqui, uma soma, lá no começo. Tá fora. Eita. Uma soma. Eu vou dizer que a soma, ela vai receber a soma que ela tinha anterior, mais o len da lista 1. 55. Então, eu estou pegando aqui, ó, cada elemento da lista, para cada elemento da lista, o tamanho da lista, soma. No Python, eu poderia ter feito assim, né? Ó, a mesma lista, de 1 a 10, a soma, for e in lista, o mesmo valor. Mesma coisa. Assim, é até mais fácil, né? Mas às vezes você precisa pegar o elemento dela, tá? Pegar o elemento dela, então a gente faz assim, tá? Entenderam isso aqui, minha gente? Ou tá confuso ainda? Acho que tá tranquilo, né? Então, a gente tem os for, que a gente pode iterar. Quando a gente fala iterar, tá, minha gente? É rodar dentro. Iterar é rodar dentro de um negócio. Estou iterando sobre uma lista. Estou rodando dentro de uma lista. Isso. Jadel está falando que... posso sim, Guna. Eu posso usar a lista.sum. Isso é uma coisa que vocês podem usar mesmo. Mas aqui eu estou fazendo mais hardcore. Vou fazer outro exemplo, tá? Imagine o seguinte. Eu quero fazer um programa que ele retorne a média. Não, a média não. Eu quero fazer um programa que ele faça as letras... mude a letra, tá? Mude a letra de alguma coisa. Eu vou pegar aqui e vou criar um string, a palavra casa, tá? Casa, recebe, casa. Aqui até que a gente tá tranquilo. Eu vou dizer, ó, for letra em casa, tá? Tô dizendo, ó, para as letras dentro de casa, faça o seguinte, se a letra for igual a A, tá? Diga que a letra está encontrada, tá? Então, eu vou procurar se tem uma letra dentro de casa. Vou colocar assim, José, se eu colocar José. Ele não encontrou, porque não tem A. Se eu colocar Josa, ó, letra encontrada, porque ele achou o valor de A. Não sei se deu para entender, ó. Estou dizendo, para cada letra, dentro da palavra casa, se a letra for A, eu encontrei a letra, tá? Então, eu estou iterando dentro do loop, tranquilo? Eu poderia fazer daquela mesma forma, no tamanho de casa, tá? Mas me desse esse comodismo. Esse é o loop for, tá? Que é o loop para cada. Existe o loop quando a gente não sabe quando é que a gente tem que parar. São os loops while, tá? O while, ele é o seguinte. Quando a gente estava definindo, a gente definia assim, ó. Enquanto x não é 2, faça x mais 1. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho um valor de x que começa com 0. While x menor que 10, x recebe x mais 1. Tá? E no final ele printa x. Então, eu não sei qual a condição de parada, tá? Eu não sei quando é que x vai ser menor que 10. Eu estou fazendo isso, x mais 1 é simples, mas eu posso fazer assim, ó, 2x, tá? Eu posso fazer isso. Eu não sei quando é que x vai ser menor que 10. Ele vai executar. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer, como nesse caso, de x nunca ser menor que 10. Aí o que acontece? Vai ficar rodando para sempre? Isso aqui a gente chama de loops infinitos. A gente tem que ter cuidado com usar o while por isso, tá? Nesse caso, x nunca vai ser menor que 10, tá?
x nunca vai ser menor que 10. Eu posso colocar assim, x maior ou igual a 10. Se eu rodar isso, agora vai. Eu dei uma condição válida de parada, tá? Então, cuidado. Existem uns famosos, uma coisa que é horrível de fazer, que é o while true. O que é while true? Se eu dizer, ó, enquanto verdadeiro, printar e botar para rodar, quando é que ele para? Nunca. Quando o PC estourar. Até o PC explodir. Então, cuidado, não façam esse tipo de coisa, tá? While true. Muito cuidado quando trabalharem com while. Quando você trabalhar com while, saiba bem quando você para, tá? Porque senão pode dar um estouro na pilha, pode dar... Seu programa pode ter inconsistências muito facilmente. Só dá pra usar um loop infinito se você tiver uma condição de quebra, né? Mas para programação com Python, tem algumas vezes que você usa while true. Mas já dizia meu grande professor Valdemar, não use while true, que a chance de você errar é muito grande, muito grande. Bem, dúvidas até o momento? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Existem algumas palavrinhas que podem nos ajudar a trabalhar com loops, tá? Que são o break, continue e o else. O break em inglês é pare. O continue em português é continue. E o else é else, tá? É o else da gente, é o se não. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, for in range de 10, e se o i for 5, pare. Ele só printa até o 4. Vou pegar aqui para executar para vocês verem. Vamos lá. Estou dizendo, ó, para cada i dentro do range de 10, se for igual a 5, pare. Tá? Então ele para o loop na hora. O break, ele para o loop na hora. O continue, o que ele faz? Ele pula aquela execução, tá? Ele não executa. Eu estou dizendo aqui, ó, se para cada valor i no range de 10, se o módulo dele for 0, continue. Então não execute, tá? Ele pula essa interação. Ó, não execute daqui para baixo, volta para o começo. Então aqui eu posso imprimir só os números ímpares, tá? É diferente do break. O break encerra na hora todo o loop. O continue, ele para só aquela execução e reinicia no próxima interação, tá? Onde você colocar, ele vai para a próxima interação. E o else é o seguinte, ó. Para cada valor nesse intervalo, print i. Ele vai printar de 0 a 4. Quando termine, loop concluído. O else é só para dizer assim, quando você terminar esse loop, faça isso, tá? E aí, dúvidas disso aqui? As dúvidas vão surgindo quando a gente for executar, né? Que não der conta. Mas vocês têm que ter muito bem os conceitos na cabeça, tá? Entender que for você usa quando você sabe quando você vai parar. E o while quando você não sabe. Existe outra estrutura que a gente usa muito, que é o enumerate. Tem dúvida de alguma coisa? Ó, enumerate Python. A internet tem. Então, ó, vou pegar até esses exemplos aqui dele. Lembra que alguém tinha me perguntado como é que pega o índice? No Python, a gente tem essa estrutura que é o enumerate. Basicamente, o que o enumerate faz? Ele cria um índice para cada valor dentro do colors. Então, ó, se eu quiser pegar o índice dele, eu uso o enumerate. Eu preciso estar com for? Não. Posso fazer assim, ó. E color in enumerate color. Pronto, ó. Tá vendo? Tem 5 índices e ele retorna falso. Ele me dá todos os índices aqui. Eu posso fazer assim, ó. V0. Ele me dá aqui o valor, tá? Os enumerates. Mas geralmente a gente trabalha com assim, no enumerate. A gente fala que a gente quer um índice, a gente quer que esses índices sejam inseridos dentro dessa estrutura, tá? Então ele roda e cria o índice, caso alguém queira o índice, certo? Sem dúvidas, por enquanto. Vamos dar uma rápida revisada. String é um conjunto de caracteres. Esse tipo de coisa a gente chama de array, tá? Listas podem ser mutáveis e imutáveis. A gente pode fazer essas operações. A gente tem os algoritmos não lineares. O que a gente viu foi o for e o while. Eu falei para vocês que a computação tem 2 grandes problemas, tá? O primeiro grande problema é o de ordenação. E o segundo grande problema é o de busca. Digamos que eu tenho uma lista com 1000 elementos, tá? E eu tenho um número. O número é 9387, tá? E eu quero achar esse valor dentro dessa lista. Os algoritmos clássicos, ele vai fazer assim, ó. Eu tenho a lista. Vou colocar aqui só 2 elementos. 2, 3, 4. E eu posso procurar, ó. For i in range len da lista. Se i igual
a 1900 e alguma coisa. Vou colocar aqui. Está dizendo igual a 2 de 1999. Eu mando ele parar, break, e retorno true. Esqueci de fazer isso. Aí essa busca vai receber uma lista. Pronto. Então, tem uma função que é busca, que recebe uma lista, e ela procura se tem o valor 1999, tá? Então, se eu colocar assim, ó, busca isso aqui, imprime a busca disso. Ele retornou none. Por que none? Porque não tem o valor, tá? Se for isso aqui, retorno true. Aí, else, retorno false. Pronto, agora retornou false, tá? Ele busca, se não achar nada, retorna false. O que acontece? Se essa lista for muito grande, eu vou gerar números aqui, tá? Pegar uma lista for i in range de 10.000, lista quando append i. Lista começa zerada e eu busco na lista o valor 2999. Pronto. E lá vamos nós. Criei a lista, tá, minha gente? Eu estou dizendo, para cada valor na lista, adicione o valor de i. Se eu imprimir a lista, para vocês verem, primeiro, tá? Se eu imprimir a lista, só para imprimir demorou um pouquinho, ó, a lista todinha. Eu vou buscar o número 12 lá dentro. Então, print, buscar na lista o 12. Ele retornou um nome. Não é estranho? Por quê? São muitos dados, tá? É muito dado para buscar. Então, ele começa a se perder. Então, a gente tem que ter algoritmos mais Professor, robustos. nesse caso, se você colocar esse for primeiro embaixo, porque você criou a lista embaixo, isso não influencia, não? Porque se ele está em Não, cima, não, porque, ó, veja, eu criei a lista aqui, tá? Eu tô falando que a lista está recebendo esse valor. Eu imprimi o valor da lista aqui, ó. Nessa parte do código, ele sabe quem é a lista, porque ele imprimiu. Eu estou pedindo para buscar nessa lista. Ele está me retornando um nome. Na última vez ele não retornou o nome. Ele está me retornando mas um eu nome falo no 12, que você está pedindo para encontrar o 12 lá em cima. Se você aqui. pegar essa função e colocar embaixo, o que que acontece? Toda essa função e colocar embaixo dessa segunda. Tá falando isso aqui? Não interfere nada, não. Quando você Vai, executar, vai dar a mesma coisa? vai dar a mesma coisa. Nome. Ele demora que essa gota para rodar e não deixa executar. Esse algoritmo aqui não está perfeito, tá? Mas eu fiz ele desse jeito para ele dar nome, para exemplificar que, dependendo da quantidade de dados que você estiver trabalhando, o Python vai começar a se perder. E por que ele não localizou o 12 na lista, como você pediu? Ó, vou até colocar assim, ó, para facilitar, ó, para vocês verem que o algoritmo tá aqui, eu estou dizendo, ó, recebe uma lista, quais os valores do tamanho da lista, se for igual a 12, retorna em verdadeiro. Tem 12? Tem, tá? Agora retornou, tá? Então, para a gente evitar de ter comportamentos anormais, se a gente pode fazer até assim, ó, o else aqui fora. Tem que estar alinhado aqui, retorno falso. Eu fiz exatamente a mesma função que eu fiz antes. Retornou true. Exatamente a mesma função. Porque isso aqui, o que aconteceu? Aqui, o Python já tinha guardado na memória o resultado dessa função anterior. Aí isso não existe ali dentro. Então eu posso retornar, tá? Se você colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, se você colocar -1, agora ele retorna falso, tá? Para esses comportamentos anormais no Python, começa a acontecer quando você começa a trabalhar com dados muito altos. Você está começando a consumir muita memória do Python, tá? Então, existem formas de a gente trabalhar para fazer essa busca. Uma das formas de a gente fazer essa busca é se você já tiver a lista ordenada. O que é uma lista ordenada? Ali ela está ordenada. Quando você cria uma lista dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim em diante. É diferente você ter uma lista sendo 1, 4, 2, 3, 8, 7. Isso aqui é uma lista desordenada. Essa aqui é uma lista ordenada. Por quê? Imagine o seguinte, se você tem uma lista ordenada, tá? De 1 até 10, e eu quero buscar o valor 3, tá? Eu vou pegar o meio dessa lista. O meio dessa lista vai ser mais ou menos aqui no 6. Olha, beleza, no 6. Escolhi aqui abrindo mais ou menos metade da lista. O 3 é maior ou menor que 6? Menor, né? Então, nenhum valor daqui para frente vai ter o 3. Então, posso trabalhar só com essa parte aqui agora. Vou agora abrir na metade de novo. Poxa, a metade é o próprio 3. Já achei. É diferente de eu ter que ir, ó, um por um, para achar.
Veja só, eu aqui em 2 execuções eu achei. Aqui eu teria que ter 3. E se eu fosse ter que, para achar o valor 10, numa busca que a gente chama linear, uma busca linear é aquela que eu vou, ó, cada valor. Se eu for buscar em cada valor para buscar o 10, eu vou ter que comparar. É o 1, é o 10, não. É o 10, não. É o 10, não. É o 10, não. Não, 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 não. É o 10, é. Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente falou N. Se a lista tem tamanho N, eu vou tomar no máximo N passos, tá? Então, se eu tenho 1 milhão de elementos, eu vou tomar 1 milhão de passos para achar um valor dentro dessa lista. Mas como ela está ordenada, se eu fizer a estratégia dividir para conquistar, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer a estratégia dividir para conquistar, vai abrir na metade, 6. O 10 é maior ou menor? É maior, então essa parte de cá eu não considero. Vai abrir na metade de novo, 8. 8. O 10 é maior ou menor? É maior, essa parte eu desconsidero. Aí tem 2 elementos aqui. Eu posso tanto verificar um quanto o outro, ou abrir na metade e pegar o maior. Se eu pego o maior, eu vou para o 10. Divido por 2, né? Depende de como você estiver achando no meio. Eu gastei 1, 2, 3 iterações para achar o mesmo valor, tá? Essa aqui recebe uma ordem, tem um valor. Vai ser log na base 2 de n, tá? Vai ser o valor que você vai encontrar de iterações. Esse algoritmo, ele é um algoritmo que a gente chama de busca binária, tá? É uma busca binária. É uma busca que a gente vai dividindo. A gente pode fazer buscas lineares ou a gente pode fazer buscas binárias. Vocês conseguiram entender esses 2 algoritmos, minha gente? Ou tá muito rápido? Foi mais ou menos que eu entendi. O linear, tu conseguiu entender? Um por um? O Sim. linear, você vai entrando cada índice e vai buscando. Tranquilo. A busca binária, eu tinha até um sitezinho aqui. Na busca binária, os números precisam estar em ordem. Ordenado. Não. Ordenados. Ok. Para você usar a busca binária, aí isso aqui nos leva para o próximo problema que a gente tem na computação. Beleza. Busca binária é melhor que busca linear. Muito melhor que busca linear. Só que a gente tem um problema. Para fazer a busca binária, a gente tem que ter um array ordenado. E como é que a gente ordena um array? Tá aí um problema. Essa é a base dos problemas de ordenação, tá? Para ordenar, vamos dizer que eu tenho um array assim. Isso aqui está um array totalmente desordenado. Como é que eu posso pensar para ordenar esse array? Existem vários métodos, tá? Você pode fazer assim, ó, uma abordagem mais ingênua. Veja só que até agora a gente está implementando nada, a gente está vendo tudo algoritmo, em alto nível, tá? Existem várias formas. A gente pode pensar em colocar assim, ó, vou guardar um valor, o menor valor, aí eu posso buscar em toda a lista. Vou buscar o menor valor. Eita, o menor valor, eu vou comparando. 1 é maior que 3? Não. Então o menor valor agora é 1. 1 é menor que menos 1? Então o menor valor agora é menos 1. Menos 1 é menor que 2? Menos 1 é menor que 8? Menos 1 é menor que 7? Então o menor valor agora é menos 1. Então eu digo que o primeiro elemento da lista tem que ser menos 1. Então ignora o menos 1 agora, quando for. Vamos procurar o menor. Começou com 1. O 3 é menor que 1? Não. O 2 é menor que 1? Não. O 8 é menor que 1? Não. O 7 é menor que 1? Não. Então o menor valor agora é 1. E assim vai, até ordenar. Só que tem um problema. Veja que isso aqui é muito custoso para fazer. Você vai ter que estar N, você iterou uma vez, iterou duas vezes. Então você vai estar iterando N a N, que é pior do que N, para poder resolver o problema da ordenação. E como é que a gente pode ordenar de forma mais eficiente? Será que tem alguma forma de fazer isso? Existem. Bem, esses algoritmos, só para mostrar alguns algoritmos que tem ordenação. Basicamente aqui ele vai mostrando alguns algoritmos de ordenação, como funciona. Cadê? Aqui ele está mostrando vários algoritmos. É bem satisfatório, depois que assistem esse vídeo. Eu vou colocar. Ele está ordenando aqui do maior para o menor, do menor para o maior. São vários algoritmos que tem, que são capazes de ordenar, tá? Merge sort, kick sort, uma forma de a gente ordenar, tá? De forma mais rápida, beleza? Existem vários algoritmos, tá? Bem, vou parando a gravação por aqui.